Demonstrações contábeis. A gente vai aprender então o conceito hoje, vai falar sobre as principais demonstrações financeiras, qual o período e quais os requisitos para que elas existam. Aí eu até coloquei ali numa balancinha aqui o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que é, digamos assim, o carro-chefe, é a primeira demonstração contábil que a gente vai ver depois da lista de exercícios, que é o balanço. Por que tá nessa balancinha aqui? Na verdade, é para conceituar todas as demonstrações contábeis. A ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ou seja, tudo que entra na organização é igual a tudo que sai da organização. A contabilidade nada mais é que uma forma de expressar isso, tá bem? De colocar no papel os números de uma organização, tá bem? Então, conceito, de novo, a gente viu um pouco disso lá na aula anterior e agora então vou passar rapidinho. Os dados coletados pela contabilidade, eles são apresentados periodicamente aos interessados de maneira resumida e ordenada e vão formar então os relatórios. Coleta de dados, a contabilidade organiza esses dados, forma os relatórios. E os usuários que a gente já falou, né, dessa contabilidade, que são inúmeros, e cada um tem a sua perspectiva e a sua responsabilidade. As demonstrações contábeis, então, elas são relatórios que contemplam uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira de uma entidade em determinada data, assim como as transações efetuadas por essa no período findo dessa data. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer, então, informação que vai contemplar algumas questões. Quais são elas? A posição patrimonial e financeira, porque ele dá dois dados. Todas as demonstrações dão dois dados. Elas vão dizer da posição patrimonial, ou seja, qual patrimônio se está falando? É caixa, dinheiro, é ações, é imóveis, é propriedade intelectual, enfim, e o valor financeiro disso atualizado, ou seja, o patrimônio e o cálculo financeiro relacionado a esse patrimônio naquele momento. O desempenho, ou seja, o resultado econômico de determinado período também vai ser objeto da contabilidade. As mudanças no fluxo financeiro de um determinado período, e a gente vai ver isso principalmente na demonstração de fluxo de caixa, que vai, né, passar as mudanças de fluxo em um período, as mutações do patrimônio, e aí a gente tem uma demonstração que chama as demonstrações de mutações do patrimônio líquido, que vai dizer como que mudou, né, esse patrimônio, os resultados, que a gente vai ver então na demonstração de resultados de exercício, na demonstração de resultados abrangente. E a capacitação ou a capacidade da administração na prestação de coletar os recursos, de trabalhar em cima dos recursos que lhe forem confiados. Isso significa o quê? A partir de todos os relatórios gerenciais, você saber, como administrador dessa empresa, transformar estes recursos e usar eles da melhor forma possível. Então, para o CPC, as demonstrações contábeis objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisão e avaliação por parte de usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade de determinados grupos de usuários. Ou seja, embora o governo use, embora os acionistas usem, todo mundo usa, elas são formadas ou elas são formuladas para responder para serem úteis, né? Para serem úteis na tomada de decisão e avaliação. Pensem no seguinte: pensem em grandes empresas que têm ações na bolsa de valor. Desculpa. Essas grandes empresas que têm ações na bolsa de valor, elas precisam convencer as pessoas a comprarem delas, comprarem ações delas. Como é que elas vão convencer? Através dos números. Então, elas vão formular as suas demonstrações contábeis de uma forma que as pessoas compreendam e as pessoas se interessem, né, por essas empresas no momento de adquirir, de comprar elas. Então, acho que é isso.
Nenhuma demonstração contábil é útil se analisada isoladamente. Por quê? Porque você precisa de mais do que um só indicador para analisar uma empresa inteira. Você precisa analisar todas as demonstrações e você precisa, sobretudo, fazer interjeições, você precisa calcular índices, você precisa verificar uma com relação à outra, porque é nessa inter-relação das partes que vai refletir os aspectos dessas transações e os eventos de uma organização. Não é somente analisando uma demonstração, você precisa, né, verificar o andamento de todas elas em conjunto. Então, aqui as principais demonstrações contábeis são as que a gente vai aprender nessa disciplina. A gente vai ver a conceituação delas, onde usa e como usa. Temos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, a demonstração das mutações de patrimônio líquido, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração de resultados abrangente, a demonstração do valor adicionado e a demonstração do fluxo de caixa. Além disso, nós temos as notas explicativas e a gente tem complementações. Por exemplo, muitas empresas fazem relatórios ou balanços anuais que tem outras informações. Tem as informações relacionadas a trabalho, aos funcionários, que eles chamam às vezes de balanço social, às vezes o balanço relacionado à utilização dos recursos de forma a não agredir a natureza, então eles fazem um balanço social voltado para a utilização dos recursos naturais, para deixar bem claro qual é a posição da empresa ou como é que ela lida com isso. Então, assim, são muitas demonstrações e, além disso, a gente tem complementos a essas demonstrações, que são estes balanços gerenciais, às vezes sociais, enfim, cada empresa tem seu foco e uma forma de fazer isso. Uma coisa muito importante são as notas explicativas ou notas de rodapé. Onde elas estão? As notas de rodapé ou notas explicativas, elas estão sobretudo explicando as demonstrações. Cada conta vem acompanhado de uma nota explicativa. No geral, quando se abre uma nota explicativa, a gente está querendo abrir alguma informação que é muito importante. Aí a dica sempre é, quando for analisar demonstrações contábeis, verifiquem as notas explicativas, porque lá vocês terão muito mais informações e informações bem consistentes e importantes relacionadas à organização. Porque se eles abriram uma nota para explicar o que estava acontecendo, é porque eles realmente consideram que é importante. Então, as exigências legais. Toda a informação contábil oriunda de uma organização vai estar sempre disponível para os gestores, que são os usuários internos. E muitas companhias devem publicar essas informações aos usuários externos. Vocês sabem disso, vocês acompanham o jornal. Tenho certeza que vocês veem lá a publicação do balanço de algumas empresas da cidade de Cachoeira do Sul. A pergunta é: toda empresa é obrigada a elaborar, manter, divulgar ou publicar demonstrações contábeis? Então, para responder essa questão, eu vou esclarecer as formas jurídicas de constituição das entidades, que vão ser então as diferenças que definem quais são as informações e relatórios que são importantes ou obrigatórios para uma empresa. Então, como eu coloquei ali, é frequente a divulgação das demonstrações em jornais de grande circulação e oficial, e as publicações, claro, devem estar sempre em consonância com as normas, práticas e princípios geralmente aceitos pela contabilidade. Principalmente, tem que estar em dia com a legislação vigente, com o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Exigências legais, então, algumas observações importantes. Entidades governamentais, municípios, Estado e União, eles têm uma contabilidade ou um sistema contábil próprio. A gente não vai falar disso nessa disciplina, a gente vai falar de contabilidade gerencial de empresas. A contabilidade governamental, ela é complexa, ela é diferenciada e ela tem uma forma de expressar o valor do patrimônio diferente. Por quê? Porque, em tese, os nossos governos, eles não buscam lucro, né?
a busca dos governos é o bem-estar social e ele não é medido financeiramente. Bem por isso, grandes prédios e patrimônios públicos, quando são divulgados, né, nos balanços das empresas, se vocês têm curiosidade, dão uma olhada, pesquisem lá o balanço da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Aí vocês podem se assustar vendo que o prédio inteiro, algum prédio público inteiro, uma biblioteca ou a própria prefeitura, vale R$1. Não é o valor dela ou o valor que vale, mas é como a contabilidade usa, né, para explicar de que é um bem imemorável, ou seja, invalorável. É um bem que não se dá valor, porque é um bem público, né, um bem para o bem-estar social. Além disso, as fundações, entidades assistenciais ou organizações não governamentais e de todo o terceiro setor, e aí a gente tem o ESSO, o CIP, um monte de tipos de organizações, elas não possuem objetivo de lucro. Então, o seu desempenho não é avaliado do seu ponto de vista financeiro, mas isso não significa que não se faça uma contabilidade. Faz a contabilidade, mas elas, ao invés de gerar lucro ou prejuízo, vão gerar superávit ou vão gerar vão gerar déficit, tá bem? As empresas com fins lucrativos, então, elas vão utilizar a mensuração de lucro e do patrimônio. São essas, né, essa contabilidade que a gente vai aprender aqui, não é a contabilidade governamental. Então, a primeira forma jurídica de constituição de empresa é uma das mais comuns existentes, é a sociedade de cotas de responsabilidade limitada. Essas empresas, elas são aquelas que possuem o capital representado por cotas e são regulamentadas pelo Código Civil, né? O novo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, e o artigo do artigo 1052 ao artigo 1087. E elas são registradas por um contrato social. Bem como eu falei para vocês, contabilidade é direito, é legislação. O contrato social é o registro da sociedade empresarial e vai se constituir então de um contrato escrito entre as partes, cotistas ou sócios, em que, além das características da empresa, vai se definir a quantidade de cotas da empresa, a quantidade pertencentes a cada sócio no capital social, além da responsabilidade de cada sócio. Então, o Francisco e o Fernando vão abrir uma empresa. Aí o contrato social é o documento que vai organizar a forma com que eles vão abrir. Lá dentro deste contrato social a gente vai ter o nome da empresa, né, para o CNAE, que é o tipo de atividade que essa empresa efetua. A gente vai ter lá os sócios, toda a descrição deles como pessoa física, a contribuição de cada um para a abertura dessa empresa, dessa organização e como é que eles vão abrir esse capital. Digamos que cada um tenha colocado R$50 mil, 50% de patrimônio para cada um. O contrato social vai registrar tudo isso, vai registrar a abertura dessa empresa e vai registrar toda a organização dela. Quem vai administrar o financeiro, quem vai administrar a área legal, enfim, tudo isso. Todos os contratos sociais, eles são registrados na junta comercial ou cartório de registro das pessoas jurídicas. Na junta comercial é registrada todas as empresas do estado inteiro. Todas vão para a junta comercial do Rio Grande do Sul. O cartório de registro de pessoas jurídicas é onde se registra a sociedade simples, que são sociedades simples de profissionais liberais no geral, contadores, médicos, e esse contrato social equivale à certidão de nascimento de alguma empresa. Bom, a sociedade por cotas de responsabilidade limitada vai ser constituída por 2 ou mais sócios. Esses sócios podem ser pessoa física, mas também podem ser pessoa jurídica, ou seja, 2 empresas podem abrir uma outra empresa. A denominação da empresa vai ser definida no contrato social, incluindo a principal atividade econômica e seguindo da expressão limitada, ou seja, MD Engenharia e Construções. Principal atividade econômica e limitada, que pode ser assim ou pode ser abreviada. As SAs. Quem são as SAs? As SAs são aquelas empresas que possuem seu capital dividido em ações, sociedades por ações.
e são regulamentadas por uma lei específica, que é a 6404 de 15 de dezembro de 1976, porém alterada e muito alterada no ano de 2008. Elas são regidas por um estatuto social e não um contrato social. O estatuto social é esse conjunto de regras e princípios que vão estabelecer também todas as diretrizes e normas de uma empresa. Vão falar como ela se organiza, é o documento que vai registrar todas as características dessa companhia, inclusive direitos e deveres de todos os acionistas, referente a tudo, a cotas de capital, a como essas cotas são pagas, quantas ações, quem é que organiza a empresa, quem tem o poder, tá tudo lá, dentro do estatuto social de uma empresa. Elas podem ser constituídas também por 2 ou mais acionistas e a responsabilidade vai se limitar pelo preço de emissão das suas ações. Então, a sociedade vai ser designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima. Então, MD e Construções SA ou sociedade anônima ou companhia ou CIA. Elas podem ser abertas ou fechadas. Não pensem que apenas SAs de capital, só existem SAs de capital aberto, grandes companhias na Bolsa de Valores. Não, você tem sociedades anônimas ou companhias menores que são fechadas. Isso por quê? Porque depende do tipo de tributação no geral. Dependendo do quanto sua empresa é grande, você tem uma tributação tão grande que é melhor você se tornar uma companhia para conseguir, né, algum desconto ou alguma outra, enfim, amenizar de alguma forma a situação relacionada a quanto deve ou quanto precisa pagar para o governo. É assim que se escolhe no geral, tá bem? Elas podem ser abertas ou fechadas e vai depender da forma de negociação dos seus valores imobiliários. Se ela quer abrir o capital e ir para a Bolsa de Valores, então ela tem que abrir. Valores imobiliários são os títulos que são emitidos pelas companhias. Aí nós teremos os investidores, que têm direitos de propriedade. Então, investidores têm direitos de propriedade e direitos de créditos. E esses valores imobiliários, então, têm a finalidade de captar novos recursos para essa empresa, para essa companhia. As companhias abertas, elas são aquelas que possuem valores mobiliários de sua emissão negociados então no mercado de valores mobiliários, ou seja, bolsas de valores ou mercados de balcão. E uma companhia fechada, apesar de emitirem valores mobiliários, não negociam no mercado de valores mobiliários. Para que uma companhia possa ter títulos de sua emissão negociados publicamente, ela vai ter que necessariamente ser uma SA e regida por um estatuto social. Além disso, ela vai ter que ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários, porque ela tem que ser regulamentada por essa comissão. Além disso, óbvio, ela tem que passar por auditorias anuais, ela tem que passar por auditoria externa, auditoria governamental. Não é simples assim abrir uma empresa por capital e abrir uma empresa por ações. Fazendo uma pausa para falar sobre a CVM. O que é a CVM? A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela foi criada pela Lei 6385 de 76 e ela vai atribuir poderes para disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação de diversos integrantes do mercado de registro. O que ela faz? Ela registra as companhias abertas, ela registra a distribuição dos valores mobiliários, ou seja, as ações das companhias, ela credencia auditores independentes e administradores dessas carteiras de valores mobiliários, tipo bancos que querem administrar dinheiro, enfim, das pessoas em ações, credencia os auditores, organiza o funcionamento e opera a Bolsa de Valores. A negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários também é ela que faz, assim como a administração de carteiras e custódia destes valores. A suspensão ou cancelamento de registro, credenciamento, enfim, tudo é a Comissão de Valores Mobiliários que faz. Quando a contabilidade foi readequada à contabilidade internacional, foi a CVM quem organizou isso. Quando alguma questão acontece, é a CVM que trabalha nisso. É ela quem autua os auditores, é ela quem fiscaliza as empresas que estão com títulos na Bolsa de Valores, é ela quem organiza esse mercado. Então, temos também a sociedade em nome coletivo.
A sociedade em nome coletivo, ela também está lá, ela tá lá no novo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, nos artigos 39 a 40. E nessas empresas, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade e elas vão responder, né, os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, a administração vai competir exclusivamente aos sócios, ou seja, todo o dinheiro que você tem ou todos os valores que você tem, que você possui, competem com o valor da empresa. Diferente da SA e da limitada, que é limitado ao quanto você aportou de capital, a sociedade em nome coletivo mistura, né, os teus valores pessoa física com pessoa jurídica. Não há possibilidade de separar eles. Nós temos também as cooperativas. Aí vocês devem conhecer a cooperativa melhor do que eu, porque no interior, e principalmente lá em Cachoeira do Sul, tem algumas cooperativas bem famosas. As cooperativas também estão lá no novo Código Civil, dos artigos 1093 a 1096, sendo que as principais características delas são a variabilidade ou dispensa do capital social, o número mínimo de sócios para administrar, a intransferibilidade das cotas de capital a terceiros e estranhos da sociedade e cada sócio ter direito a um voto, independente do seu percentual de participação no capital. Mesmo que você tenha uma participação maior, você tem direito a um voto. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou limitada, aí vai depender do contrato, né, e da organização dessa cooperativa, do surgimento dela, de como é que ela fez. Associações e fundações. Então, mesmo não tendo o objetivo final de obtenção de lucro, associações e fundações são personalidades jurídicas de natureza privada, que empregam e movimentam milhões de reais na economia e, em geral, possuem muitas das obrigações contábeis das empresas comerciais. Elas se constituem pela união de pessoas que organizam para fins não econômicos, né, para atividades culturais, de assistência social e têm direitos e deveres organizados, associações e fundações. Não confundam com fundações, com as fundações públicas de direito público ou de direito privado, como por exemplo a UERGS, que é uma fundação. Ela tem uma natureza jurídica diferenciada, né? Ela é diferente na sua constituição como universidade, por exemplo, mas isso a gente pode explicar depois. Se tiver interesse, eu dou uma aula inteira sobre, talvez eu faça isso, eu vou organizar para postar aqui para vocês uma aula sobre as formas com que o Estado presta os serviços públicos que ele possui. E aí vocês vão entender um pouco de onde é que se localiza cada ente no Estado. Mas aqui eu estou falando da constituição de empresas. E aí a gente pode colocar essas empresas lá na forma de prestação de serviços públicos pelo governo, dizendo como é que elas prestam esse serviço de forma indireta. Mas aqui voltando, são associações culturais, de assistência, de recreação, enfim, religiosas. Tá. Sobre a elaboração, divulgação e publicação das demonstrações. Elaborar vai se referir então ao fato de gerar essas demonstrações, não necessariamente torná-las públicas. A divulgação, sim, ela implica em demonstrar ao público externo, ou seja, divulgar o resultado do que foi elaborado. A publicação se refere ao fato de divulgar as demonstrações obrigatoriamente em meios de comunicação de massa. Por que que isso existe? Segundo o artigo 289 da Lei das SAs, as publicações de SAs de capital aberto e que tenham um patrimônio superior a um determinado valor, acho que já vem aqui em seguida porque eu não me lembro, elas são obrigatoriamente e indispensavelmente publicáveis no Diário Oficial da União e ou jornais, enfim, de grande circulação das cidades. Então, é indispensável a sua publicação. Então, período de apresentação. Na lei das SAs diz que o fim do período de 12 meses, ou seja, a gente publica as demonstrações considerando janeiro a dezembro. O período é chamado esse exercício social, período contábil, mas ele não precisa ser sempre de janeiro a dezembro, tá? Contanto que ele seja sempre no mesmo período. O exercício social versus o ano civil. Por exemplo, o exercício social, quando a gente faz imposto de renda, pessoa física 2021, nós estamos falando do que aconteceu em 2020.
2020. Então, é disso que a gente está falando. O ano civil é 2020, mas o exercício social é 2000 e... o exercício social do imposto de renda é 2020, mas o ano, né, que a gente está publicando é 2021. O exercício social, então, vai ser definido pelos proprietários e pode ocorrer pela sazonalidade. Por quê? Porque, assim, a gente pode definir que novembro a março é o período. A gente pode definir que a safra é um período. Vocês entendem? Só para dizer que o período, né, que a gente chama na contabilidade, no geral é 12 meses, a gente sempre vai trabalhar aqui nos exercícios com organizações de janeiro a dezembro, 12 meses, mas não somente, pode ser por safra. As SAs, então, de capital aberto e fechado, elaboram e publicam anualmente, e as SAs de capital aberto, que têm ações na bolsa, elas divulgam trimestralmente, algumas mensalmente, algumas quinzenalmente. Para fins gerenciais, a gente faz relatórios praticamente semanais, mesmo que seja no boca a boca, mas é importante manter, né, a organização conectada e compreendendo o que está acontecendo. Então, as SAs têm relatórios obrigatórios, as sociedades anônimas, aliás, têm relatórios contábeis obrigatórios para publicação em jornais de imposto de renda. As sociedades limitadas têm relatórios contábeis para imposto de renda. Então, é diferente para imposto de renda, mas também, dependendo do tamanho da sociedade limitada, aí sim ela tem a responsabilidade de publicar essa informação, porque se ela é uma sociedade que é responsável pela geração de riqueza, né, de uma grande geração de riqueza dentro de alguma cidade, então ela publica, ela formaliza a divulgação dos resultados. Então, a gente ressalta aqui que o artigo 3º da Lei 11.638, que foi a lei que mudou a 6404 de 67, vai estabelecer que as sociedades de grande porte, ou seja, aquelas com ativo superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais, não constituídas sob a forma de SAs, além de elaborar as demonstrações, vão submetê-las à auditoria independente registrada na CVM, ou seja, sociedades limitadas que tenham ativo superior a 240 milhões ou receita bruta superior a 300 milhões se equiparam às SAs de capital aberto e precisam submeter o seu capital à auditoria independente registrada na CVM e precisam divulgar as suas demonstrações ou pelo menos dar conta, né, de envolver as pessoas com relação a elas. Aqui alguns dados fundamentais para uma publicação. A publicação sempre tem que ter o nome da empresa, o título, está falando de balanço, de demonstração de resultado de exercício, mutação de patrimônio líquido, nota explicativa, a data do exercício social que se refere, os valores do exercício referência e do exercício anterior. Vocês sempre vão encontrar lá no balanço patrimonial o valor, balanço patrimonial da empresa, ano, exercício social 2020, ano passado. Vai ter 2020, vai ter 2019. Por quê? Porque só o ano de 2020 não vai te dizer quase nada. Agora, do ano de 2020 e do ano de 2019 já vai te dar uma ideia da evolução. E vai ter, claro, a valor ou a representação em moeda e representação deste valor, 1.000, milhões, que seja. Os relatórios contábeis obrigatórios, eu já falei para vocês, que é o balanço, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DRE, demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas e qualquer demonstração adicional. Então, aqui, quais relatórios contábeis são exigidos pela lei das sociedades por ações? Então, obrigatórios exigidos pela lei das SAs para sociedades anônimas que são publicados é balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e demonstração de fluxo de caixa. Então, estes relatórios são obrigatórios para as SAs. Limitadas não precisam ser publicados, mas precisam elaborar balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demonstração de lucros e prejuízos acumulados.
Os obrigatórios exigidos por lei das SAs de capital aberto, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado e notas explicativas, ou seja, são obrigatórios e exigidos por lei nas SAs de capital aberto. Então, se você tem ações na Bolsa de Valor, além destes relatórios, você obrigatoriamente precisa também publicar, elaborar e publicar estes aqui. Ressalta-se que o parágrafo 6º do artigo 176 da Lei das SAs vai apontar que SAs de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 2 milhões, ou seja, que são consideradas pequenas, não vão ser obrigadas a elaborar e publicar a demonstração de fluxo de caixa. Ou seja, ele pode elaborar, provavelmente irá para fins de controle, mas não é necessário que seja publicado. Então, para o CPC, o conjunto completo das informações contábeis é este aqui. Balanço patrimonial, DRE, DRE abrangente, mutação de patrimônio líquido, fluxo de caixa, valor adicionado e notas explicativas. Todos estes a gente vai ver na disciplina. As notas explicativas, elas vão apresentar, então, informações sobre como foram preparadas as demonstrações, critérios utilizados, moeda, detalhamentos relevantes, como quem fez a auditoria, quem participou de tal debate ou alguma coisa que é importante para que as pessoas compreendam como é que ela foi organizada. Sempre vai ser feito de forma sistemática, detalhada, com narrações dos episódios importantes que vão fazer parte dessas demonstrações. Os principais critérios de avaliação, então, das notas explicativas, como estoques vão estar lá, depreciação, amortização, exaustão, investimentos em outras sociedades, aumento de ativo, aumento de passivo, taxas de juro que se tornaram exorbitantes, número de ações dessa empresa, opções de compra, tudo isso vai estar lá. O contexto operacional vai estar lá, declaração quanto à base de preparação das demonstrações contábeis, menção das bases de avaliação de ativos, informações adicionais, outras divulgações, tudo aquilo que o contador ou que a gerência considera que é importante tem que estar lá, tem que estar dentro das notas explicativas. E vejam bem, isso é uma deliberação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e tem que estar, claro, em consonância com o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As informações suplementares. Como as informações contábeis elas são elaboradas de forma estruturada, alguns relatórios adicionais são pedidos. 3 basicamente: o parecer da auditoria, o relatório da administração e o balanço social. Estes são os mais comuns e são os que as empresas mais divulgam. Os parecer dos auditores independentes. Os auditores, eles são contadores que foram cadastrados na CVM, fizeram um curso e tal, e são cadastrados na CVM. Eles são contratados pelos gestores das empresas que são auditadas e dão mais segurança ao usuário da informação contábil. A responsabilidade desses auditores é sempre de dar uma opinião sobre as demonstrações. Então, eles vão dizer se essas demonstrações são válidas, porque eles vão até a empresa, pegam todas as notas, todos os contratos, todos os relatórios e fazem uma auditoria. Verificam se o que o contador que fez a contabilidade assinou e disse que existia é exatamente o que tem lá dentro daquela organização. Se não tiver, é passível de sanções governamentais e inclusive retirada da companhia, por exemplo, do balcão de bolsa de valores também. Sobre ainda o parecer dos auditores independentes, eles emitem opinião sobre essas demonstrações. Então, eles vão identificar as demonstrações e vão definir a responsabilidade, vão falar dos trabalhos que eles fizeram e vão opinar. Como é que eles opinam? Eles podem opinar sem ressalva, com ressalva, parecer adverso ou com abstenção de opinião. Sem ressalva é quando o auditor está convencido da conformidade das demonstrações. Então, tá tudo ok, não tem ressalva. Com ressalva é quando ele tem alguma questão envolvida ali, alguma coisa que ele acha que pode afetar a decisão do usuário da informação. Só que ela não é tão grande que seja adversa, ou seja,
que mude totalmente o resultado. Há também o parecer adverso, que aí sim, quando ele verifica que essas demonstrações estão incorretas de uma forma tão grande que a ressalva não é suficiente, porque está em desacordo com princípios básicos de contabilidade. E com abstenção de opinião é quando o auditor não tem papéis suficientes para dar a sua opinião, então ele se abstém de opinar com relação à documentação que ele verificou. Por que é importante a auditoria? A auditoria é importante, assim como o relatório da administração, porque ele vai garantir que essas demonstrações publicadas estão corretas. O relatório da administração é um meio mais direto e flexível de comunicação entre administrador e investidor. A gente, administrador, sempre tem uma facilidade maior de analisar o relatório de gestão ou o relatório, balanço social, do que as contas ou as questões relacionadas às demonstrações contábeis, porque as demonstrações contábeis são cheias de números, né? E elas são pragmáticas, são incisivas, enquanto o relatório da administração vai falar sobre perspectivas futuras, sobre a política de investimentos, ele vai ter uma linguagem acessível. É importante ressaltar que, claro, o relatório de administração é mais convincente, ele é mais bem elaborado, mas os números no geral não mentem. Então, uma coisa obrigatoriamente tem que bater com a outra dentro da administração. Então, como gerência, a gente tem que saber lidar, né? Saber lidar com os números, ou seja, compreender o que dizem os relatórios financeiros, que são as demonstrações contábeis, e verificar se fazem sentido com relação ao relatório da administração também. Então, é importante fazer sempre, né, essa busca aí dupla. Então, é isso, né, sobre a aula de hoje. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou colocar aqui no final dessa aula exemplos também de balanço e de DRE, para vocês olharem e verificarem como é. E aí a gente tem, então, na sequência, uma lista de exercícios, que é a avaliação 1, que eu vou postar no decorrer dessa semana. Depois disso, vocês vão ter um prazo, a partir da data de postagem, 10 dias para me entregar de forma individual. E depois disso, então, a gente parte para estudar demonstração contábil ou a demonstração contábil, tá bem? Muito obrigada, tenham todos uma ótima semana. Beijos!